Vamos entender os objetivos principais dessa auditoria concorrente. Eu vou compartilhar com vocês esses dados e isso é fruto muito da minha vivência como enfermeira auditora, fazendo auditoria concorrente, mas também de alguns estudos, inclusive de algumas enfermeiras que fizeram acompanhamento de pacientes enquanto e de profissionais enquanto realizavam auditoria concorrente e pacientes enquanto estavam internados. Então, vamos entender aqui os objetivos. Na visita do paciente, a gente tem alguns objetivos, e esses três são três dos principais que nós temos. Quando a gente está fazendo auditoria concorrente, a gente pode estar representando o hospital e estar ali visitando o paciente no dia a dia, como eu já falei na aula anterior. A gente pode estar representando uma operadora e a gente pode estar fazendo visita no domicílio no paciente, em casos de pacientes que estão fazendo tratamento domiciliar. Quando a gente vai fazer essa visita, a gente quer avaliar algumas coisas: a internação do paciente, como é que está a qualidade e como estão os seus custos. A auditoria concorrente, a gente pode fazer a avaliação dos custos diários. Então, eu visito hoje e avalio o que o paciente utilizou ontem. Então, aqui, quando eu vou avaliar os custos diários, eu tenho um objetivo, né, maior, porque eu estou junto aos profissionais da assistência. Então, como eu disse, eu consigo conversar com o médico que acompanha esse paciente, ou os médicos, a fisioterapia, quem fez o curativo, eu consigo saber como estão sendo realizadas as medicações, como é que o médico planeja fazer o tratamento desse paciente, são quantos mais dias internados. Então, tudo isso, junto aos profissionais da assistência, eu consigo avaliar esses custos. Eu tenho como avaliar os procedimentos durante o seu acontecimento. E aqui eu citei o caso da gente estar dentro do centro cirúrgico com esse paciente, avaliando o procedimento que ele está fazendo, qual é aquela cirurgia, avaliando OPME, avaliando os materiais, se foram autorizados, se não foram. Eu tenho como auxiliar na liberação de procedimentos de material, de medicamentos de alto custo. E aqui é mais ou menos o seguinte: quando eu estou fazendo auditoria concorrente, visito um paciente e verifico que ele tem uma tomografia ou uma ressonância que ainda não foi realizada. Isso já aconteceu comigo. Então, a gente entra em contato. Eu estava visitando como auditora externa, fazendo visita. Então, eu era representante da operadora, visitando esse paciente. Então, eu liguei para a operadora e disse: olha, esse paciente, senhor X, eu estou verificando aqui que ele tem uma pendência para realizar uma tomografia para sair de alta. Então, verifica aí o que está acontecendo com essa tomografia, tá? Então, a gente tem sempre a possibilidade de realizar contato e fazer agilizar esses processos que o paciente pode estar empacado em alguma solução para a sua saúde. Então, pode ser isso com medicamentos, pode ser isso com material, pode ser isso com procedimentos, pode ser isso com exames. Veja que tem várias possibilidades que o auditor pode atuar com essa concorrente e melhorar tanto os custos diários quanto a deshospitalização desse paciente. Deshospitalização é o segundo objetivo que a gente tem com a auditoria concorrente. A gente pode, fazendo a visita do paciente, indicar uma outra opção de assistência, como, por exemplo, uma assistência domiciliar, e aqui a gente indica os serviços de assistência domiciliar, né? Geralmente as operadoras têm um setor responsável por isso. A gente pode indicar um gerenciamento de crônicos, e aqui a gente pode verificar, por exemplo, a gente tem um paciente com diabetes internado, e ele está lá já com uma úlcera, ele está fazendo, né? Está com uma labilidade na sua glicemia, a gente espera ele estabilizar. Quando ele estabiliza isso, a gente coloca ele num programa de gerenciamento de crônicos, e a gente fica acompanhando esse paciente ou em domicílio ou em ambulatório, mas não necessariamente internado,
ok? Uma outra coisa que a gente pode indicar é a alta desse paciente. Olha, doutor, conversar com o médico assistente dele. Olha, doutor, eu estou verificando aqui que o senhor amanhã já vai cumprir os dias de antibiótico que o senhor queria com esse paciente. Amanhã a gente já finaliza também, realiza o curativo que ele está pendente. Então a gente vai citando isso. O senhor já tem uma previsão de alta para ele? Verifique que a gente apontou situações, mas a gente não disse a ele, olha, o senhor dá alta ao paciente amanhã? Então, a gente precisa entender onde a gente pode intervir e colaborar para essa deshospitalização desse paciente. Uma outra coisa que a gente pode observar é a inconsistência de dados que a gente está ali validando. Então, por exemplo, eu verifico que esse paciente está com uma cirurgia programada, teve uma cirurgia programada para hoje, mas eu estou visitando esse paciente hoje e esse paciente não foi para o centro cirúrgico. Então, eu informo que no dia 10 de janeiro, esse paciente tinha uma cirurgia programada, mas ele não foi ao centro cirúrgico, ele teve a cirurgia suspensa. Então, a gente apoia as inconsistências dos dados que poderiam ser gerados para a conta desse paciente. Então, veja que a gente tem aqui diversos objetivos e a gente pode realizá-los todos com a auditoria, fazendo a auditoria e visita desse paciente.